acompanhado Sintonia. Vocês estão vendo aqui um ambiente diferente. Hoje nós não estamos nos estúdios da AltV para seguir a recomendação de todo mundo que é para ficar em casa, só que o Sintonia não pode parar. Vocês assistiram até a semana passada, que foi inclusive do meu aniversário, porque eu gravei em casa, o anterior com a Daniela Moleiro já estava gravado, o anterior já estava gravado, então estava tudo prontinho. Hoje eu estou inovando uma coisa assim que me despertou um lado que eu não conhecia, que é ir buscar na internet alguma coisa. E tudo tem o seu lado bom, né? Tudo bem, estamos de quarentena, não podemos sair, não podemos fazer nossas coisas, mas tem coisas que a gente aprende que numa outra oportunidade não teríamos tempo. E é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui numa tela, o meu convidado está aí do lado, que vai falar um oi. Almir, por favor, fala um oi para o nosso internauta. Olá, pessoal. Beth, satisfação estar aqui aprendendo junto com você. Pois é, nenhum de nós, os dois já tínhamos usado o Zoom, a gente não sabia como é que fazia para ficar os dois na tela. Tá dando certo, né? Gente, vivendo. Quem quer faz, né, Almir? Quem é o Almir Narras? O que ele vem fazer aqui? Ele é um consultor sistêmico, constelador, professor e palestrante. Jornalista pela USP, com diversas especializações, pesquisa de mercado, dinâmica de grupo, diretor de instituto de pesquisa, executivo de multinacional, tudo de bom. E ele foi conhecer as constelações no início dos anos 2000, eu ia falar 20, não dava tempo. Desde 2004, ele é constelador e consultor sistêmico de empresas. Poxa! E de 2010 para cá, ou seja, 10 anos, que ele vem dando aulas e formando muitos grupos através do seu Instituto Olhar Sistêmico. Uma coisa, anota aí no seu caderninho, Almir, que um dia eu vou querer fazer um curso desse, que eu adoro fazer esses cursos. Além do que, eu queria ter uma constelação familiar. Uma satisfação. É, lógico, não é? Muito bom. Então, o que você tem para dizer? Porque constelação familiar já veio aqui, a Bel Rodrigues falou, muita gente cita durante uma entrevista, porém eu nunca ouvi o que é realmente constelações organizacionais. Até é difícil falar. Conte para nós o que é. De uma maneira simples e objetiva, a constelação organizacional é a mesma metodologia, a mesma visão das constelações familiares aplicadas às empresas, aos negócios, às ONGs, às organizações governamentais e às questões de carreira e profissão. Entendi. E existe, assim, diferenças e semelhanças com a constelação familiar que a gente poderia citar? A abordagem é a mesma, os conceitos que nós estudamos e observamos nas constelações também são os mesmos, porém, o ambiente é diferente. O que faz a grande diferença é que, quando a gente fala de temas familiares, nós estamos falando de vínculos sanguíneos, vínculos muito profundos, ancestrais. E uma empresa, a empresa ela pode abrir, pode fechar, pode ser vendida, pode ser comprada, os sócios podem mudar. Então, a força do vínculo ela não é a mesma. Porém, é uma possibilidade muito boa de encontrar soluções para os problemas empresariais de uma maneira muito rápida e muito profunda. E nisso é muito semelhante às familiares. Entendi. Almir, mas as constelações organizacionais só funcionam para a empresa familiar ou não necessariamente? Não, elas funcionam para qualquer tipo de negócio ou organização, como eu disse. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer uma constelação para uma cidade, a pedido de um prefeito. Sério? Então, que interessante. Você pode aplicar em qualquer sistema não familiar. Por exemplo, numa empresa multinacional ou numa empresa composta por 2 ou 3 sócios que não são familiares. A empresa é um organismo vivo e é um organismo feito por gente. E ela tem um objetivo que agrega as pessoas. Basta isso para ser um sistema e, portanto, poder se beneficiar das constelações organizacionais. Vale para escolas, para hospitais, para todo tipo de organização. E você, com a sua experiência, você tem sentido resultados depois que faz esse tipo de constelação? Eu imagino que você possa citar algum exemplo. Tenho, sim. Tenho diversos exemplos. Inclusive, se alguém quiser ver no meu site, tem depoimentos de muitos clientes lá, tá?
Mas, por exemplo, muito recentemente, eu fiz uma constelação para uma organização voltada para o agronegócio. E eles estavam com dificuldades relacionadas ao mercado, né? Eles estavam enfrentando concorrência de produtores internacionais dentro do produto deles, e eles tinham questões importantes relacionadas aos fornecedores. E o que nós encontramos na constelação, basicamente, foi a necessidade do cliente concentrar-se nos fornecedores, para que ele pudesse desenvolver soluções alternativas que pudessem fazer frente à concorrência internacional. Isso foi uma resposta da constelação que tirou o cliente de uma grande dúvida. Eles estavam tentando resolver diversos problemas ao mesmo tempo e a constelação mostrou claramente: se concentra nos teus fornecedores que o teu negócio vai ganhar uma outra força, uma nova força. Puxa, e ele seguiu essa recomendação e conseguiu, de fato, superar aquele momento difícil. Esse é um exemplo muito recente. Tá? Entendi. Então, pelo que eu estou sentindo, assim, qualquer assunto, a constelação organizacional pode ser útil. Não é assim, foca no agronegócio, qualquer coisa pode se dirigir. Olha, o empresário, o empreendedor, o dono de empresa, ele todos os dias toma decisões, algumas mais corriqueiras, outras mais difíceis, algumas decisões vão mudar totalmente o rumo da empresa. Então, para tomada de decisões, por exemplo, a constelação é uma ferramenta muito útil. Clareia, traz à tona aspectos que não estavam visíveis para a pessoa que vai ter que tomar uma decisão. Situações de conflitos entre sócios, seja litígios mesmo, ou conflitos no sentido, um sócio quer crescer para um lado, o outro sócio quer crescer para o outro lado. E questões na área de RH, gestão de equipes, questões de marketing, qual caminho criativo escolher que vai melhor expressar o posicionamento estratégico da nossa empresa. A aplicação de constelações nos negócios, ela é muito ampla, mas ela depende fundamentalmente de ter clareza de qual é a questão, qual é o problema que está sendo necessário resolver, e o problema nem sempre é um problema, pode ser para onde eu olho na hora de crescer, por exemplo. Qual desses produtos eu devo investir mais porque vai me dar um retorno maior em termos de participação de mercado, de crescimento nas vendas, etc. Todas as questões que envolvem decisões numa organização, a constelação pode contribuir. Então, isso aí já me traz duas questões. Primeiro, assim, quando você vai constelar numa empresa, quem é que você escolhe para constelar? É um indivíduo só ou é toda a equipe, é a presidência, a diretoria? E, por exemplo, tem que focar num assunto e nem sempre o que a pessoa pode chegar com a queixa da empresa é a questão, né? Pode ser diversificar para outra coisa, não pode? Pode sim. Respondendo à tua primeira parte, quem nos procura é o nosso cliente. Se o nosso cliente é um gerente, eu não vou ter condições de, com ele, resolver assuntos relacionados à direção da empresa, à diretoria da empresa. Eu posso tratar de assuntos que tenham a ver com a gerência dele, com a equipe dele, se ele é um gerente. Quando é o presidente da empresa, o dono, o CEO da empresa, eu posso abordar qualquer tema. Normalmente, nós temos questões que nos envolvem a avaliar estruturalmente a empresa ou pontualmente um produto. Mas, às vezes, quando a gente coloca a constelação, podemos identificar que o problema se resume a questões pessoais de algum dos membros da equipe. E isso pode ter a ver com questões de foro íntimo e que estão interferindo no dia a dia da empresa. Isso também pode ficar claro. E, às vezes, o contrário. Por exemplo, uma vez, numa grande empresa líder no seu setor, o presidente da empresa me chamou porque uma das divisões da empresa estava com problema de queda constante no faturamento nos últimos 3 anos. E ele tinha a ideia de trocar o diretor daquela divisão. E ele chamou toda a diretoria para participar da constelação, inclusive aquele diretor.
E o que a constelação mostrou claramente que não era um problema de trocar o diretor. A empresa estava passando por um problema de gestão de marca, era um problema de branding. E isso ficou muito claro na constelação. E o diretor não foi substituído, continua na empresa até hoje, e a empresa venceu aquela dificuldade concentrando seus esforços naquilo que a constelação mostrou, que foi uma resposta surpreendente. Nossa, deve ser super interessante. Tô achando assim inédito o assunto que você está trazendo para a gente. E como é que se trata de assuntos éticos, segredos de negócios e outros que o empresário não queira tornar público, mesmo para um pequeno grupo que você estiver constelando? Como é que fica isso? A maneira como eu trabalho desde o começo é assim: eu faço uma reunião com a empresa, na empresa, onde eu vou entender bem quais os objetivos da diretoria ou daquele empreendedor com a constelação. O que é que ele quer? O que é que ele precisa resolver? Que tipo de resposta ele está buscando? Para que ele quer? Essa conversa ela vai acontecer de forma privada, privativa. Não vai acontecer uma conversa diante do grupo, como às vezes acontece nas constelações familiares, dependendo do estilo de trabalho do constelador. Então, o grupo que eu chamo são grupos de alunos ou ex-alunos, participantes das constelações. Eles não vão saber nem o nome da empresa e nem o ramo de atividade da empresa. E durante a constelação, eles também não sabem que papel eles vão representar. Então, a constelação acontece de forma velada para o grupo. Apenas o dono da questão, o nosso cliente, ou clientes, né, quando é o caso de uma diretoria inteira, eles sabem cada representante da constelação, o que ou quem eles representam. Alguém vai representar a empresa, alguém pode representar os clientes, alguém pode representar o dinheiro, alguém pode representar um produto, e isso, a dinâmica acontece sem que os participantes saibam quem eles estão representando. Então, os segredos de negócios, as questões éticas, os segredos industriais, eles ficam totalmente preservados na constelação. Interessante. Você sabe que assim eu fico pensando como é que isso é possível? O Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, como que foi o insight dele de imaginar que isso funcionaria? Primeiro que as pessoas não se conhecem entre si, especialmente na constelação familiar, certo? Na empresa está falando que você leva alunos do seu curso. Como é que pode a informação vem? Só fala um pouquinho desse lado elevado. A proposta da constelação, ela é uma terapia fenomenológica, o que significa, em outras palavras, o seguinte: a análise racional do problema, a analítica cognitiva, ela é uma parte do trabalho e muitas vezes é uma parte pequena que participa da busca de solução na constelação. O trabalho é bastante intuitivo. O que a gente entende como constelador é que a empresa ela constitui um campo vibracional. A empresa é uma egrégora, a empresa é uma espécie de inteligência coletiva, assim como é uma família. A empresa tem toda uma história, ela tem uma memória. Quando a empresa é antiga, essa memória pode ter 2, 3, 4 gerações de memória. Só que essa memória ela não fica latente, ela não fica, ou melhor, ela fica latente, mas ela não é consciente para todos. Pode haver alguém na empresa que tem o conhecimento pleno de toda a história de uma organização. Por exemplo, quando ele é o fundador e ele ainda está no comando da empresa, ele tem essa memória com ele. Então, se confunde um pouco o empreendedor com o empreendimento. Tá? Mas o fenômeno é vibracional, ou seja, eu tenho uma questão minha, pessoal, quando eu estou imbuído de resolver essa questão e me coloco perante o grupo, a minha vibração ela alcança o grupo. A constelação é uma metodologia para que a gente possa ver essa comunicação vibracional que, na verdade, Beth, está acontecendo o tempo todo.
existe uma teoria da biologia, que é a teoria do campo mórfico, que explica isso à luz da biologia. Quer dizer, não tem nada de místico, não é nada mágico, não é espírita, é vibracional. Nós estamos falando de uma comunicação vibracional. E ela é atemporal e ela também não depende da comunicação espacial. Eu posso ter pessoas que não estão no ambiente e que, ao serem representadas, a dinâmica que acontece entre as pessoas aparece lá, se mostra lá. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nós estamos tratando, então, de energia pura, do inconsciente coletivo, porque eu já participei de várias constelações e eu fico, assim, surpresa de perceber que pessoas que nunca viram a outra acabam dando um feedback, trazendo uma informação que realmente é procedente naquela pessoa, na história de vida daquela pessoa. Então, isso é trazido pela energia que transcende? Como é que é? Está no inconsciente das pessoas? Independente da minha intenção, eu trago comigo a minha bagagem ancestral. Eu trago comigo a minha história. Eu sou o resultado de muita vida. Então, na empresa também. Existem muitas vidas participando da vida da empresa ao longo da história. Isso tudo faz parte desse campo de memória, podemos chamar de egrégora. Num plano mais alto e mais abrangente, é o inconsciente coletivo, definido pelo Jung. Mas no microcosmo é aquele inconsciente do sistema, é aquela memória inconsciente da empresa ou da família. Entendi. É isso que a gente acessa com as constelações. E, para mim, o elemento que permite essa comunicação é a água. Nós somos compostos de água. A água é dos elementos mais sensíveis da natureza. A água responde a qualquer vibração do ambiente. Então, o nosso corpo é como se fosse uma antena que capta as vibrações do ambiente. Verdade, verdade. É isso que acontece. O fenômeno que acontece na constelação é esse. Não, só quem vivencia, não é, Almir? É só quem faz uma constelação é que sabe o que acontece lá. Não é? Não adianta falar, conta como é que é uma constelação. Não, vai lá e faz, porque é impressionante. E o que eu queria saber, por exemplo, quem faz uma constelação organizacional, estou aprendendo a falar essa palavra, isso ajuda o empreendedor a tomar decisões? De que maneira que ajudaria? Ajuda porque o empreendedor, através de uma constelação, ele vai ter elementos para tomar sua decisão que vão se somar a todas as planilhas de Excel, todos os estudos de mercado, toda a visão estratégica que ele está desenvolvendo através das consultorias convencionais. Quando você traz elementos que são subjetivos, mas que mesmo assim estão presentes e que influem na vida da empresa, você enriquece o teu conteúdo para poder tomar uma decisão que não está apenas baseada em números, mas tem ali o coração, tem a alma do negócio, tem a vibração invisível daquilo que leva a empresa ao êxito. Nossa, eu acho que sim, nós vamos divulgar isso aqui, você não vai dar conta, hein, filho? Porque é muito interessante esse assunto. E, por exemplo, você está falando de uma empresa, mas para o profissional liberal, um autônomo ou um trabalhador informal, também funciona, mas só que daí seria como constelação familiar ou ainda continua sendo organizacional? Então, a gente faz essa divisão, Beth, para facilitar a explicação, o posicionamento, mas, na verdade, constelação é constelação. Um profissional liberal, por exemplo, um dentista, ele pode trabalhar sozinho, mas, por exemplo, ele tem uma assistente, ele tem fornecedores, ele tem clientes, ele está localizado numa determinada região da cidade, ele tem relações com o governo, ele participa de congressos, enfim, ele no exercício profissional ele é solitário, mas ele também é parte de uma grande rede. Ele também precisa encontrar o seu lugar nessa rede. Ele também tem concorrentes, etc. Então, ninguém está sozinho. Na visão sistêmica, a ideia do indivíduo como manifestação isolada da vida
é uma ilusão. Isso é uma invenção do iluminismo. Desde os pré-socráticos, né? o pensamento sistêmico explica a vida por sistemas. Então, nós somos, ao mesmo tempo que nós somos o todo, nós somos únicos, né? Isso. Vai explicar isso, né? O Almir, eu fico pensando assim, tem que ter uma bagagem extracurricular, por exemplo, não é só o que você estudou que vai levar você a ser um bom constelador. Também tem em você alguma coisa que transcende, não tem? Vamos ser pouco humilde e contar para nós isso aí, vai. Bom, primeiro, uma coisa cada um que chega nas constelações, ele vem de uma história, né? Ou são já terapeutas, ou são administradores, consultores, coaches, pessoas que estão em diversas áreas profissionais, como eu disse, professores e advogados. Tem uma gama enorme de profissionais procurando constelação hoje. A gente não joga fora a nossa bagagem anterior. Quando eu conheci constelações, eu já trabalhava há muitos anos. Eu já era casado, já tinha 2 filhos e comecei com as constelações e agreguei a toda a minha história profissional a visão sistêmica das constelações. Uhum. E ao longo desse tempo a gente também vai desenvolvendo, Beth, a nossa própria segurança com o trabalho das constelações, a nossa pegada, o nosso jeito, a nossa abordagem. Isso é um caminho que cada um faz. Você não vai encontrar 2 consteladores trabalhando exatamente do mesmo jeito. A pessoa traz com ela uma bagagem e ela também se desenvolve a partir das próprias experiências dela. Só que eu imagino que tudo lindo isso que você está falando, mas você é uma pessoa sensível, acima da média, para poder captar naquilo que não é dito, porque muitas coisas a gente percebe no não verbal, para você poder ser bem-sucedido. Com certeza você tem assim um especialzinho no seu currículo. Não vai dizer que não, mas tem sim. Sabe que eu queria aproveitar para agradecer ao nosso amigo comum. Queria aproveitar para agradecer ao nosso amigo comum, Maurício Bernes, que foi quem me indicou você, né? E também, além de agradecer a ele, que todo ano vai lá no Sintonia e fala astrologicamente, seriamente, sobre o que está para acontecer conforme os astros, eu queria comentar que eu já fiz várias constelações que eu conheço há mais de 15 anos. Numa delas, eu fui tratar um assunto que não foi o que acabou sendo. Eu descobri um irmão. Olha que lindo! E apareceu assim meu pai, que era muito família, sabe? Ele amava a família, tinha 3 ao mesmo tempo. E nessa que entrou meu pai, entrou a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira, porque não é que ele tinha 3 famílias, uma em cada época, era tudo ao mesmo tempo. Na cidade de Piracicaba, as pessoas ficam chocadas de eu falar isso com essa naturalidade. Isso lá atrás me fez sofrer, mas o mal é um bem deslocado, porque aquele mal hoje virou um bem, que eu saí de lá, um irmão no coração, e fui procurá-lo. E aí eu correspondi a uma das premissas da constelação, que é honrar quem vem antes, né? Equilíbrio entre o dar e receber e a inclusão. Estou falando certo? Está falando certo. Ah, que bom. E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás desse meu irmão. Hoje, eu abençoo meu pai tendo sido mulherengo, porque eu tenho não só esse irmão que eu descobri na constelação, como um outro, é o Antônio Roberto de Godoy e o general Edson de Urripoli. Então, constelação, gente, eu sugiro, venham conhecer. Almir, fala assim para mim, como se pode conhecer mais sobre as suas organizações, sobre as constelações, e como te acha, né? Onde te acha? Legal. Para me achar, o meu site é olharsistêmico.com.br. olharsistêmico.com.br. Pelo WhatsApp, é 11 99943 1227. O que nós desenvolvemos lá, que possibilita algum contato das pessoas com constelação. Nessa época, por exemplo, estou bem ativo aqui no atendimento à distância. É possível aplicar soluções sistêmicas à distância. Constelação pode ser feita individualmente ou em grupo presencialmente. Existem os cursos de formação. Oi? Desculpa te interromper. Como que você faz uma constelação aqui no virtual? Como é que faz?
Nós usamos algumas ferramentas que nós podemos usar no presencial. Por exemplo, nós podemos usar bonecos, nós podemos usar o que nós chamamos de âncoras de solo, que é um recurso que a PNL também usa. Nós podemos usar o que a gente chama de constelações de imaginação, que são uma espécie de meditação guiada. Então, depende da questão e depende da conexão entre o constelador e o cliente, uma dessas ferramentas pode ser úteis, pode ser útil para a gente fazer o trabalho que tem que ser feito. Agora, existem algumas limitações, tem algumas constelações que elas precisam ser feitas em grupo. Por exemplo, ontem eu atendi um casal com um filho de 4 anos. A questão deles, eu pude trabalhar com eles, com os pais, né? Tudo que foi possível trabalhar, mas ficou nítido que nós vamos ter que colocar a questão dessa criança num grupo, porque a raiz da dificuldade da criança está numa geração anterior, e isso não é muito fácil da gente conseguir trabalhar à distância. Eu imagino. Então, é o seguinte, eu sei que eu vou fazer uma constelação com você, mas eu quero assim carne e osso. Eu quero estar pertinho, quero estar com um grupo, porque tem gente toda se acanha de fazer, se propor esse tipo de coisa. Eu não. Eu gosto do contato humano. Eu acho que comigo funcionaria fazer ao vivo e em cores, e a gente vai marcar. Você pode deixar, o nosso tempo está acabando, que ainda tem a vinheta, tudo, né? Pode passar para os nossos internautas uma mensagem curtinha? Posso. Eu faço votos que todos estejam aproveitando bem esse momento tão especial que nós estamos vivendo na humanidade para poder buscar o seu próprio desenvolvimento, buscar maneiras de fazer o melhor por si mesmo e o melhor pelas outras pessoas. Que acho que essas são as 2 perguntas essenciais nesses dias atuais. O que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer pelas outras pessoas. E parabéns, Beth, pelo teu trabalho, porque é um tipo de trabalho que você faz muito por você e pelas outras pessoas também. Verdade, verdade. Eu agradeço muitíssimo, eu sei que seu horário está cheio. Aliás, um monte de gente que eu conheço está trabalhando muito mais agora do que quando estava saindo de casa. Não é? Então, eu agradeço você ter dado seu tempo para mim hoje. Nós vamos pôr essa entrevista em vários canais para que as pessoas possam ser ajudadas, e você tem razão. O programa Sintonia que eu faço só traz boas notícias e sempre assuntos inéditos, como é esse de constelações organizacionais. Eu fiquei muito grata pela sua presença, por você ter me explicado coisas que eu não consegui entender até você me esclarecer, e te agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Sintonia. Até uma próxima oportunidade. Felicidades. Meu internauta, que está aqui me ouvindo, num formato completamente diferente, eu espero que você aproveite e bola para frente, tudo vai passar, confia. Confia, porque esse momento é muito especial. Eu estou tirando tantas coisas boas do que está acontecendo, e você também pode tirar. É assim, aceita que dói menos. A tudo que se resiste, persiste. E o que você teme, você atrai. Então, deixe de temer o pior, confia que vai surgir um remédio, a vacina vai demorar, mas o remédio vai surgir, o brasileiro vai conseguir se acertar, as pessoas vão começar a receber o dinheirinho do governo, a economia vai partir lá de baixo. Tá certo, Almir? É isso ou não? Certinho. Então, é isso que nós desejamos a vocês. Eu e o Almir, que você tenha confiança. Atitude é tudo, né, gente? Um beijo e até a próxima semana. Valeu! Tchau!